esteve tão perto deles, onde uma intimidade, uma amizade muito forte estava ali entre aquele homem e Deus. Às vezes nós ficamos perplexos, ficamos admirados, ficamos pensando, mas Deus, como isso pode acontecer? E a nossa alma naquele momento se enche de um renovo, e a nossa esperança é alimentada, e nós começamos a pensar: Deus, assim como foi com este aqui, pode ser comigo. Assim como o Senhor trabalhou e operou na vida de fulano, o Senhor pode trabalhar na minha vida. E às vezes ficamos ali, naquele inteirinho, procurando descobrir o que eles fizeram para ser abençoados. Qual foi o estilo de vida que eles levaram para ter aquela intimidade tão profunda com Deus. E quando nós vemos a respeito de Davi, como nós vemos aqui, nós vemos aqui na vida dele uma singularidade tremenda. Nós vemos algo acerca de Davi que o tornou um homem notabilizado entre todos os outros. Por quê? Entre tantos homens de Deus, entre tantos reis que fizeram reformas no meio do povo de Deus, Davi foi o único deles que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Entenda aqui, meus irmãos, que nós lemos aqui que Davi assumiu o trono. Quando ele assumiu o trono, a arca não estava mais no meio do povo de Israel, pois na batalha contra os filisteus, ainda no tempo do sacerdote Eli, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, levaram a arca da aliança de Deus para a batalha com a intenção de receberem a vitória. Mas como a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, eles perderam a batalha, e além de perder a batalha, a arca do Senhor fora levada pelos filisteus. E Davi, depois que assumiu o trono, ele teve a oportunidade de trazer a arca de volta para o seu lugar, de trazer a arca de volta para Jerusalém. E Davi, ele sentiu um desejo muito forte no coração de edificar o templo. Davi, ele disse: eu quero edificar um templo, eu quero colocar essa arca dentro de um templo que vai ser edificado para Deus. Mas porém, meus irmãos, Deus nunca chama uma pessoa só para fazer tudo. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Cada um faz um pouco, um faz uma parte, o outro faz a outra, depois daquele vem outro e faz aquela outra parte. Então o que aconteceu? Somente o filho de Davi, Salomão, foi que teve a oportunidade de construir o templo do Senhor. Então nós observamos aqui que nesse inteirinho, Davi, com aquele desejo no coração, Deus pega o profeta Natã e manda que ele leve e entregue esta mensagem para o rei Davi. E nós vemos aqui umas palavras muito fortes que o próprio Deus falou a respeito do seu ungido. Pois nós vemos aqui que o Senhor, ele disse através do profeta Natã: eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Meus irmãos, aqui nós paramos aqui um pouco e procuramos entender a forma de Deus agir. Os irmãos, prestem aqui muita atenção no que foi que Deus falou. Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo. Irmão, todos nós conhecemos com muita singularidade a história de Davi, porque é uma história linda, é uma história bela, é uma história que transmite luz para a nossa alma, esperança para o nosso futuro, para o nosso ministério. E todos os crentes em Cristo Jesus amam a vida e a história de Davi.
E nós vemos aqui Deus falando com muita clareza de onde é que Davi fora tirado. Irmão, todos nós sabemos que Davi ele ocupou a posição de segundo rei de Israel nos tempos do rei unido, quando Israel ainda era formado por 12 tribos. Nós sabemos, meus irmãos, que com a rejeição de Saul, Deus ele vai e fala ao profeta Samuel, porque nesses tempos aqui o rei ele precisava ser ungido. O vaso com azeite precisaria ser derramado sobre a cabeça daquele que iria receber a unção de rei. E aqui, irmãos, o Espírito Santo começa a nos ensinar, o Espírito Santo começa a abrir o nosso entendimento e mostrar para nós que todos aqueles que são designados para fazer a obra de Deus, primeiro eles são ungidos. A unção representa o poder, a glória, a majestade, a supremacia do Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas. Irmãos, preste então atenção. Quando Deus rejeitou a Saul, porque Saul foi desobediente a Deus, Deus disse a Samuel: Samuel, encha um vaso de azeite e vem. Nós temos até aqui mesmo, meus irmãos, esse versículo citado aqui neste cartaz: enche o teu vaso de azeite e vem. Esta história está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Entenda, meus irmãos, e medite na palavra que Deus disse para Samuel. Deus disse para ele encher o vaso de azeite, e agora Deus disse para ele: vem. E depois que ele veio, Deus disse para ele: enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque lá dentro da sua casa eu me provi de um rei. Irmão, você sabe qual é o grande problema de hoje? O grande problema na área ministerial, em todas as áreas, o ministério profético, ministério de louvor, ministério do pastoreio, em todas as áreas, nós estamos sofrendo uma decadência, nós estamos sofrendo um declínio muito grande, porque a ordem de Deus é esta: enche o vaso de azeite e vem. Em outras palavras, Deus está dizendo: o vaso pode estar cheio de azeite, mas quem vai enviar sou eu. O vaso pode estar transbordando, não cabendo mais de azeite, mas tem que vir a mim, porque quem envia sou eu. E o problema de hoje, meus irmãos, é que muitos pensam que já sabem demais, muitos pensam que já tem azeite demais, que o vaso já encheu a medida, e que já não precisa mais ser submisso a ninguém, e que já não precisa mais falar nada com ninguém, e que já não precisa mais de vir, mas só quer ir, quer andar para frente, não quer saber de mais nada, e anda uma certa quantidade, depois tropeça, leva um tombo, e alguns têm muita dificuldade para se levantar. Mas nesta noite vamos aprender com a palavra de Deus. Todos que estão aqui, que são vasos, todos que estão aqui, que estão com o vaso na mão, dizendo: Senhor, enche, eu quero ser usado, eu quero estar pronto, eu quero fazer a tua obra. Pode encher o teu vaso, mas não te esqueça que quem vive Deus, quem faz a obra é Deus, quem separa é Deus, quem escolhe é Deus, quem manda você ir é Deus. Quantos aqui querem ser enviados por Deus? Levante as mãos para o céu e recebam a glória, o poder, a majestade, a unção do Espírito Santo sobre as tuas vidas. Porque, meus irmãos, observamos aqui a forma do agir de Deus, a forma de que Deus olha para a humanidade. Irmãos, nós precisamos enxergar com a ótica de Deus. Quando Deus disse para Samuel, Samuel, ele foi, e agora Deus disse para ele: vai, Samuel, à casa do Jessé, porque entre os seus filhos há um rei, e tu irás ungí-lo. Naquele momento, Samuel, ele olha para Deus e diz: mas Deus,
se eu fizer isto, Saul, o meu rei, ainda vive, e tomando conhecimento destas coisas, certamente me matará. E Deus disse para ele: não, Samuel, tu chegará, chamará Jessé para fazer um sacrifício e para reunir toda a sua família, e quando estiverem todos reunidos, Samuel, eu te mostrarei quem é que tu ungirás. Perceba então, meus irmãos, que quando o profeta chegou naquelas terras, os homens se amedrontaram, porque, meus irmãos, o ministério profético bíblico é muito diferente do ministério profético de hoje. Hoje nós vivemos um rancho de profetas, vivemos o ministério profético relaxado, o ministério profético onde as pessoas, afinal, nem todos querem ter compromisso com a verdade. Mas nesses tempos aqui, meus irmãos, quando o profeta de Deus abria a boca, as pessoas paravam para escutar. Aqueles que estavam em pé levantavam as suas cabeças e erguiam seus ouvidos em direção à voz do profeta, porque Deus é que iria falar. E por muitas vezes as palavras dos profetas eram palavras de juízo, eram palavras de condenação. E quando Samuel ele chegou, alguns chegaram a ele todos trêmulos e disseram: é de paz a tua vinda. E Samuel disse: sim, a minha vinda é de paz. E quando chegou à casa de Jessé, quando pediu para que fosse feito um sacrifício, para que fosse colocado uma mesa, para eles participarem do sacrifício do Senhor. E quando ele observou, entrou o irmão de Davi. O irmão de Davi era grande, o seu nome era Eliabe, era um homem alto. Imagine uma pessoa, quem sabe, de 1,80 m de altura, cheio de músculos, um homem robusto, um homem que era treinado para batalhar, treinado em guerra. E quando Samuel bate os olhos em Eliabe, o coração de Samuel bate forte. Samuel se estremece e olha para a aparência dele e diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deus olha lá de cima e o Espírito brada no coração de Samuel e diz: não, Samuel, ainda não é esse, porque Samuel, você é homem, e o homem vê o que está por fora, o homem olha para a estatura física, o homem olha para o conhecimento humano, o homem olha para as coisas da terra, mas eu olho para o coração, Samuel, eu olho para o que está para dentro. A aparência não me interessa, o grau de escolaridade não me interessa, a força física não me interessa, nada da terra me interessa, porque eu vejo o interior. Aleluia. Deus nesta noite, Ele está olhando para os interiores aqui. Deus nesta noite, Ele está olhando para a aflição do teu coração. Tem pessoas aqui que entraram aqui aflitos nesta noite, pensando: meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer? Mas o Senhor de Israel, Ele está dizendo que Ele vai fazer um rebuliço, que Ele vai fazer uma viravolta, que Ele vai mudar esta fila de lugar, porque hoje chegou o seu dia, hoje chegou a tua vez de ser abençoado. Aleluia. Meus irmãos, quando Deus disse assim para ele, de repente entra o outro irmão de Davi, se chamava Samar, também muito forte, robusto. Samuel olha para ele: meu Deus, então é este aí. E Deus disse para ele: não, Samuel, não te preocupe, porque eu vou te mostrar. De repente passa todos os irmãos de Davi, passa 5, passa 6, passa 7, e Samuel diz: mas Deus, cadê o tal do rei que o Senhor falou? Onde está o homem que o Senhor falou? O interessante, meus irmãos, entenda isso aqui, é que Davi neste momento, ele não estava em casa, Davi não estava na casa de seu pai, Davi não estava entre os seus irmãos, Davi estava no campo pastoreando as ovelhas, Davi
Davi estava dando comida para as ovelhas, Davi estava dando água para as ovelhas. Você sabe por quê, irmãos? É porque Deus não tem negócio com preguiçoso, Deus não tem negócio com folgado, Deus não tem negócio com quem não quer nada de compromisso. Enquanto Davi trabalhava, os seus irmãos estavam tranquilos dentro de casa. Enquanto Davi estava sendo queimado pelo causticante sol no meio do deserto, os seus irmãos estavam fazendo aula de arco e flecha, e isto não tem nada a ver com as coisas de Deus. Por isso, meu irmão, entenda uma coisa: não importa se tu é servente de pedreiro, se tu é balconista, se você trabalha de empregado, não importa nada da sua vida terrena, física e financeira, mas entenda de uma coisa: que Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para um negócio especial. Está chegando o momento que a Eliabe vai sair, que essa mal vai sair, que todos vão sair, e tu vai chegar e para a maçã e ter ele canta mais, ele pode me cantar ele mais, ter a maçã de canta ele mais. Mas pastor, é porque o senhor não sabe da minha vida, é porque o senhor não sabe que a minha causa é uma causa impossível. Eu vou te dar uma injeção de ânimo aqui agora, porque quando eu abro no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, eu vejo que a Bíblia diz, está escrito: porque não há impossível para Deus em todas as suas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Vai, diz para o meu servo Davi, que eu tirei do curral de detrás das malhadas. Oh, aleluia. Oh, que maravilha. Agora Samuel, ele diz para o Jessé: Jessé, mas os seus filhos se acabaram. Jessé, eu tenho algo ainda para realizar, e não é nada com ninguém que está aqui. Cadê o seu último filho, Jessé? E Jessé disse: na verdade tem um mais novo, mas ele não está aqui agora, porque está cuidando das ovelhas, está tratando das ovelhas. E Samuel, ele disse: então, muito bem, manda chamar o menino, manda chamar o menor, manda chamar o pequenininho, porque nenhum de nós vamos nos assentar nesta mesa enquanto o menor não chegar aqui diante de mim. Oh, meu Deus. Agora, meus irmãos, parece que eu vejo aquele mensageiro correndo, chegando e se aproximando, e ele avista de longe aquele rebanho grande de ovelhas, e ele vê o pequeno Davi com o seu cajado atrás daquelas ovelhas, pelejando debaixo do sol. E aquele mensageiro chega e diz: Davi, algo muito estranho está acontecendo na casa de seu pai. E parece que eu ouço Davi perguntando: o que é, meu filho? E ele diz: o profeta Samuel está lá, está todo mundo reunido, a mesa está posta, mas Samuel mandou te chamar e disse que ninguém vai assentar enquanto você não chegar. Agora o Davi, todo suado, queimado do sol, o seu corpo cansado de tanto andar atrás de ovelhas, de tanto buscar ovelhas desobedientes que talvez fugiam, ele diz: então vamos lá. E quando chegou na casa de Jessé, que ele passou pela porta, talvez Samuel olhou para ele, quem sabe: ah, mas esse aí não é, tem que ter outro depois desse. E Deus vem e diz para Samuel: Samuel, é este aí, é este que eu quero, é na vida dele que eu tenho mistério, é na vida dele que eu tenho uma obra, é na vida dele que eu vou tratar, é com ele que eu vou resolver a minha alma. Aleluia. Ela manchou e me interei, ela macantou roubadai. Entenda aqui, meus irmãos, entenda aqui, porque isso é muito importante. Quem escolheu Davi foi Deus. Samuel
azeite da sua unção. E ainda que eles não quisessem aceitar, teriam que aceitar, porque a escolha era de Deus. Entenda uma coisa, filho, quem sabe você ainda não teve o conhecimento da grande obra que Deus tem na tua vida. Quem sabe tu está no trabalho pensando, meu Deus, até quando? O que é que o Senhor tem comigo? Eu não sei qual ministério que o Senhor tem para me entregar. E o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: tão somente aguarde, tão somente espere, porque antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, o Deus de Israel, Ele já te conhecia. Antes que você saísse da madre, o grande Deus de Israel, Ele já sabia o seu nome. Antes que você o aceitasse como Salvador, o teu ministério já estava traçado. E diz o Senhor dos Exércitos que está chegando a hora da confirmação, está chegando a hora do momento. E quando esta hora chegar, o barril de azeite será derramado, uma glória tremenda e encher a tua vida, e tu vais saltar para a vitória em nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória! Aleluia! Deus te glorifique. Oh, aleluia, Deus! Ele me calava show de Oh, ele me canta, abaixo. Ele me calava show de Ele canta, abaixo. Ele canta, ele canta. Segura a tua mão direita para o céu. Oh, aleluia! Show de canto, ele me Oh, segura a tua mão aleluia! direita para o céu. Oh, É o sexto Espírito elo desta Santo de campanha. Deus! Nós Aleluia! falamos maldições em Deus. Segura para o céu a tua mão em nome de Jesus. Porque eu estou recebendo a autoridade do Senhor para profetizar aqui nesta noite. Eu estou recebendo a autoridade de Deus para dizer para todos que estão aqui, para todos que estão na fila da promessa, que o Senhor dos Exércitos, Ele vai fazer algo extraordinário. O Senhor dos Exércitos, Ele vai trabalhar de uma forma que os homens não vão entender. As pessoas vão olhar e não vão acreditar. As pessoas vão olhar e não vão querer aceitar. Mas diz o Senhor que foi Ele que te escolheu, que foi Ele que te ungiu. E neste momento está sendo colocada uma brasa de fogo dentro das tuas mãos. Fecha a tua mão agora. Abre a boca e glorifique ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, Espírito Santo, abaixo! Pai, diga para Davi que eu te tirei do curral, de trás das malhadas, e coloquei como chefe do meu povo. Eu destruí os inimigos diante dele e dei a ele um nome, como o nome dos grandes que há na terra. Irmãos, Davi, ele foi considerado o maior rei de Israel, de cuja árvore genealógica veio o Messias, o Salvador do mundo. Davi venceu a batalha, Davi conquistou reinos, Davi venceu os filisteus, Davi venceu Golias. E talvez você olhe a história de Davi e observa aquela parte, quando ele foi no ribeiro com uma funda de pastor em suas mãos, e você vê ele pegando 5 pedras no ribeiro, e você pensa, mas como pode um homem com 5 pedras e uma funda derrotar um grande gigante? Mas no meio daquelas pedras, meus irmãos, estava a pedra principal, e a pedra principal se chama Jesus de Nazaré. E cai, show decai, ele me canta uma raiva. Entenda, meus irmãos, você pode ter de tudo, se não tiver Jesus não adianta. Você pode ter até 10 pedras, se não tiver Jesus não adianta. Você pode ter dinheiro, mas se não tiver Jesus não adianta. Você pode ter fama, mas se não tiver Jesus não adianta. Pode ter carro novo, fazenda em um lugar, mas se não tiver Jesus não adianta. Davi só venceu porque a pedra principal estava dentro do seu entornar. Primeira carta que nos escreveu o apóstolo São Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 6, está escrito
sobre nós aqui nesta noite. A unção muito poderosa sendo derramada aqui nesta noite. Vai e diz para Davi: oh meu servo, diz para ele, e eis que eu te dei um nome, com o nome dos grandes que estão espalhados pela terra. Davi, um pastorzinho de ovelha, mas entenda, meus irmãos, todo servo de Deus, toda serva de Deus, ele nunca procura aparecer. Todo mundo que tem chamado de Deus na vida, ele trabalha, ele tem segredo com Deus, e quando o negócio é aparecer, quando é para dar uma de estrelinha, quando é para dar uma de ser o melhor, para dar uma de ser adorado, de ser o bambambão, ele diz: para mim não dá, porque a única estrela que brilha na minha vida se chama Jesus de Nazaré. Davi, meus irmãos, nunca quis aparecer. A Bíblia diz que um certo dia Davi pastoreava as ovelhas de seu pai, e quando Davi estava ali, quem sabe, sentado tomando um ar, de repente, quando ele olha, as ovelhas começam a mugir, as ovelhas começam a gritar, e quando Davi levanta do seu lugar e olha para o rebanho, um leão muito grande está chegando. Davi olha e diz: leão, aqui tu não vai matar nenhuma ovelha. Davi corre, luta com aquele leão de uma forma tremenda e mata aquele leão. Passa uma semana depois, Davi novamente pastoreando as ovelhas de seu pai. Quando Davi olha, um urso muito grande, um urso muito forte, entra no meio do rebanho e está em cima de uma e outra ovelha. E Davi ele diz: não, urso, aqui tu não vai matar nenhuma ovelha. Davi ele luta com aquele urso, quem sabe é meio machucado, mas no final da luta o urso estava morto, Davi estava de pé, ele conta as ovelhas e o rebanho está inteiro. E Davi, ele não saiu tocando trombeta, Davi, ele não saiu buscando aplausos, ninguém sabia disso, os irmãos dele não sabiam disso, o pai dele não sabia disso, mas o grande Deus estava sentado no trono, olhando para Davi, e eu imagino Deus na sua onisciência dizendo: este tem coragem, este me serve, este pode fazer a minha obra, porque não corre de leão, porque não corre de urso, porque não corre de nada. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não tem negócio com ninguém que é covarde para fazer a tua obra. Quando lemos a passagem de Gideão, a primeira ordem de Deus foi esta: Gideão diz para o povo que todos os covardes e medrosos voltem para trás, porque, meus irmãos, aquele que se intimida por qualquer coisa, aquele que qualquer coisinha já está se esmurecendo e dizendo: para mim não dá, eu não vou mais, não faço mais nada. Não, meus irmãos, receba a força do Espírito Santo nesta noite para matar urso, para matar leão, para defender a obra, para defender o rebanho e receber um nome como o nome dos grandes que estão na terra. O nome de Davi percorreu toda a Bíblia e chegou à plenitude do tempo. Em pleno século 21, ainda nós lemos e lembramos de Davi como o segundo rei de Israel, como homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não existe mais, Davi não está aqui mais, Davi não pode reinar mais, Davi não pode mais trabalhar para Deus. E quem hoje é o Davi? Eu e você é que somos o Davi do século 21. Quantos têm desejo na obra do Senhor? Levante a mão e receba esta palavra profética da vida de Deus. Aleluia, oh, aleluia. Oh, glória. Coloca sobre os vossos pés.